Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de matemática do segundo ano do ensino fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. A unidade temática dessa semana é grandezas e medidas, e vamos trabalhar o tema medidas de capacidade. Nessa semana você vai aprender sobre medidas de capacidade. Pela necessidade de medir-se a capacidade de objetos, surgiram algumas medidas de capacidade ao longo da história. Medir a capacidade ou volume de um objeto é uma prática comum e necessária. As principais medidas de capacidade são o litro e o metro cúbico. O litro geralmente é utilizado para medir a capacidade de líquidos, como leite, água, suco, produtos de limpeza, dentre outros. E o metro cúbico é utilizado para medir volume, como o de caixas d'água, cômodos, malas, entre outros objetos mais. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este tema. Atividades. Atividade 1. Você já observou que os recipientes podem ter formas e tamanhos diferentes? Marque com um círculo o recipiente que você acha que cabe mais água e com um X o que você acha que cabe menos água. E assim eu fiz. Eu circulei o balde, que provavelmente cabe mais água do que os outros objetos apresentados aqui. E eu marquei a caneca como objeto que cabe menos água dentre estes apresentados. Fica então essa possibilidade de resposta para essa parte inicial da atividade número 1. Na sequência, questionado o seguinte: escreva o nome dos dois recipientes maiores. E aí os dois recipientes maiores são o balde e o jarro. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Na lanchonete do Sr. Salomão, os sucos são vendidos em litros. Aqui vem apresentando então, neste cartaz, sucos. 1 litro equivale a R$10. Um copo equivale a R$3. A letra A pergunta o seguinte: escreva o que mais você conhece que é vendido em litro. E aí eu coloquei o leite, que é vendido em litro, o refrigerante, a água, o energético, a tinta, o iogurte, entre outros mais. Fica essa possibilidade de resposta para a letra A. A letra B coloca o seguinte: observando a imagem, qual é o valor para comprar 1 litro de suco? Como a gente viu acima, 1 litro de suco custa R$10. E a letra C coloca o seguinte: se Maria Clara comprar 2 copos de suco, quanto ela pagará? Se a gente sabe que um copo de suco equivale a R$3, 2 copos então equivale a R$6. Se você respondeu dessa forma, acertou a letra B e C da atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Procure em panfletos de mercado, jornais ou revista 4 produtos que podem ser comprados em litros. Recorte-os e cole no espaço abaixo. Vale desenhar. E aí eu representei o iogurte, o refrigerante, a água mineral e o suco de caixinha. Todos esses utilizam como unidade de medida o litro. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 3 e agora vamos à atividade número 4. Aqui, turminha, no PET, da atividade 3 vai direto para a atividade número 5. Então vamos dar sequência aqui. Na atividade 5, que era para ser a 4, pede o seguinte: com uma garrafa de refrigerante de 1 litro, conseguimos encher 4 copos com 250 ml cada de refrigerante. Quantos copos 2 garrafas de refrigerante encheriam? Aqui o cálculo é bem simples. Se você utiliza uma garrafa de 1 litro para encher 4 copos, 2 garrafas com 2 litros vão encher 8 copos. E eu coloquei as informações aqui. Uma garrafa, 1 litro, 4 copos de 250 ml cada. 2 garrafas de 2 litros seriam então 2 vezes 4 igual a 8 copos. E essa é a nossa resposta: 8 copos de refrigerante. Se você respondeu dessa forma, você acertou a atividade número 5, que é a última atividade dessa semana. O tema dessa semana são medidas de massa, e medidas de massa são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo. No nosso cotidiano, usamos o quilograma e o grama para medir essa quantidade em determinados objetos. No dia a dia, é comum utilizarmos a palavra quilo para nos referirmos a quilograma, que é representado pelas letras kg. Já a outra medida conhecida é o grama, sendo simbolizado pela letra G. O quilograma é também a unidade de massa padrão utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI.
Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Leia o texto. A balança é um instrumento de medida usado para pesagem. Quando mamãe vai fazer compras, ela sempre compra 5 kg de arroz, 2 kg de feijão, 1 kg de macarrão, 5 kg de açúcar. Fazer compras com a mamãe é muito bom. Ela sempre anota tudo em um papelzinho antes de ir ao supermercado. Agora vamos pensar. Responda de acordo com o texto. Letra A. Todos os produtos são comparados em quilogramas. E aí eu respondi que não. Os produtos líquidos, por exemplo, são medidos em litros. Tá certo, turminha? Na sequência, a letra B, pergunte a alguém de sua família o nome de 3 produtos diferentes dos citados no texto que podem ser comprados em quilogramas. Depois escreva os nomes deles abaixo. E aí eu citei como exemplo aqui farinha, sal, café, carnes, são produtos que podem ser comprados utilizando a unidade de medida quilograma. Na sequência temos a atividade número 2. A atividade número 2 pede o seguinte: Vanessa quer comprar 10 kg, 10 kg de açúcar. Ela encontrou pacotes como ilustrados abaixo. Aqui temos um pacote de 2 kg e aqui um pacote de 5 kg. Escreva 2 maneiras diferentes para Vanessa levar os 10 kg de açúcar. E aí a primeira possibilidade seria 2 pacotes de 5 kg de açúcar, totalizando 10. E a segunda possibilidade seriam 5 pacotes de 2 kg de açúcar, totalizando 10 kg também. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. E vamos agora à atividade número 3. A atividade número 3 pede a você que pesquise em panfletos ou com alguém de sua família o valor desses itens da lista de compras abaixo e preencha a tabela. E assim eu fiz, turminha, eu pesquisei de acordo com a minha região. O arroz aqui está na faixa de R$ 17,99. O feijão está bem caro, a R$ 7,99. O café está com preço até razoável, a R$ 9,89 o quilo. E o açúcar está a R$ 12,99, muito caro. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade 3, lembrando que a atividade número 3 pede uma resposta pessoal que é com base na realidade da sua região. Na sequência temos a atividade número 4, que pede a você que observe o ingresso do teatro. E aí temos o seguinte: não perca a peça teatral, um folclore divertido. Venha viver um momento de muita diversão e alegria. Horários: 14 horas e 18 horas. Local: Teatro Caixetas. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível. Na sequência, a letra A questiona o seguinte: para assistir à peça de teatro, o que uma pessoa deverá levar para pagar o ingresso? E aí, como a gente viu logo acima, 1 kg de alimento não perecível. Na letra B, pede o seguinte: pesquise com seus familiares o que é um alimento perecível e escreva abaixo. E aí eu coloquei 2 possibilidades: é um alimento que estraga com facilidade ou então um alimento com prazo de validade curto. Fica essa possibilidade de resposta para a letra B. Na letra C, pede o seguinte: se 4 pessoas foram assistir à peça de teatro, quantos quilos de alimentos serão arrecadados ou recolhidos? E aí serão arrecadados 4 kg de alimentos, 1 kg por pessoa. Na sequência, na letra D, pede o seguinte: se você for assistir esta peça teatral, quem você convidaria para ir com você? E quantos quilos de alimentos você teria que levar? E aí eu convidaria minha irmã Jurema e levaria 2 quilos de alimentos. Lembrando que aqui é uma resposta pessoal. O tema essa semana são relação de litro e mililitro. Nessa semana você resolverá atividades que envolvem medidas de capacidade, fazendo algumas estimativas. Aqui vem trazendo relação de litro e mililitro. 1 litro equivale a 1000 ml ou 1000 mililitros. A compreensão de relação de litro e mililitros não costuma ser tão imediata quanto metro e centímetro, principalmente porque as crianças vivenciam com mais frequência a situação de medir comprimento do que capacidade. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Em uma lanchonete são vendidos sucos em copos de 250 ml. Observe a tabela abaixo. Então aqui temos o copo de suco com 250 ml e um copo equivale a R$ 2,00. Aqui o valor em dinheiro. 2 copos R$ 4,00 e assim por diante até 7 copos que equivalem a R$ 14,00. De acordo com a tabela, responda. Letra A. Carlos quer comprar 6 copos de suco. Quanto ele vai pagar? E aí basta a gente verificar aqui na tabela e veremos que ele vai pagar R$ 12,00. Então se você respondeu assim, acertou. Na letra B, pergunta o seguinte: João comprou 3 copos de suco e Júlia comprou 5 copos de suco. Quantos
Quanto Carlos e Júlia terão que pagar na lanchonete? Então, se a gente verificar na tabela, vamos encontrar que 3 copos de suco equivale a R$ 6,00 e 5 copos de suco equivale a R$ 10,00. Somando os dois valores, pois perguntou quanto Carlos e Júlia vão pagar, nós teremos então que os dois vão pagar R$ 16,00. Se você respondeu assim, acertou a letra B. Na letra C, logo aqui na sequência, pergunta o seguinte: Eduardo comprou 2 copos de suco para seu amigo André e 3 copos de suco para sua irmã. Quanto Eduardo pagou? 2 copos de suco equivale a R$ 4,00 e 3 copos de suco equivalem a R$ 6,00. 4 copos mais 6, 4 mais 6, ou seja, teremos então R$ 10,00, que foi o que ele gastou para comprar esses 5 copos de suco. Então, Eduardo pagou R$ 10,00. Se você respondeu dessa forma, acertou a letra C. Vamos agora à atividade 2, colocada logo aqui na sequência. Um copo de água possui 250 ml. Quantos copos serão necessários para encher uma garrafa de 1 litro? E aí vamos lá. Lembre-se que 1 litro é igual a 1000 ml. E aí eu fiz uma divisão bem simples aqui. Eu dividi os 1000 ml por 250 ml e eu vou encontrar que, para me encher os 1000 litros ou 1 litro, eu vou precisar de 4 copos, como eu coloquei aqui na resposta. E aqui eu apresentei o cálculo. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3, logo aqui abaixo. Atividade 3. Resolva o desafio matemático abaixo. Com uma caixa de leite de 1 litro, podemos encher exatamente 4 copos, como na imagem colocada logo aqui abaixo. Quantos desses copos você consegue encher com 3 litros de leite? E aí ficou assim, turma. Se com 1 litro nós enchemos 4 copos, ou seja, 4 copos correspondem a 1 litro, então quantos copos correspondem a 3 litros? E eu multipliquei a quantidade de litros pela quantidade de copos. Pois, se com 1 litro eu consigo 4 copos, com 3 litros eu consigo 12 copos, como ficou aqui na operação. Então eu consigo encher 12 copos com os 3 litros de leite. Fica essa resposta para a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Agora pesquise medidas de capacidade em embalagens que você possui em casa. Por exemplo, o leite encontrado em embalagem de 1 litro, correto? Veja como anotamos na tabela abaixo e faça o mesmo com os produtos que você encontrou na sua pesquisa. E aqui temos medida de capacidade escrita na embalagem, que pode ser meio litro, 500 ml, 1 litro ou 2 litros. O leite geralmente é vendido em embalagens com 1 litro. E eu coloquei 3 exemplos. O refrigerante pode ser vendido em embalagem de 1 litro, 2 litros e até mesmo em 500 ml, mas eu não marquei aqui. Caso você queira marcar, fique à vontade. Eu coloquei um outro exemplo, que é a lata de óleo, e geralmente a lata de óleo tem 1 litro, podendo ter variação a depender da marca. Um outro produto que eu coloquei aqui é o azeite, que é vendido geralmente em meio litro ou 500 ml. Fiquem então essas possibilidades de resposta para a atividade número 4, a última atividade dessa semana. O tema dessa semana é a relação entre gramas e quilogramas. Na matemática, quando falamos em medidas de massa, é necessário compreender o conceito quilograma e grama, que são medidas de massa, quantidade de matéria, de alimento, objetos, pessoas, e são necessários para o nosso cotidiano. Aqui temos a representação de 1 quilograma, que são 1000 gramas, e aqui de meio quilograma, que são 500 gramas. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: com 1 quilograma de açúcar, Júlia consegue fazer 10 receitas de bolo de cenoura. Quantos desses bolos eu consigo fazer com 2 kg de açúcar? Se com 1 kg Júlia faz 10 receitas, com 2 kg nós vamos conseguir fazer 20 receitas de bolo de cenoura. Na letra B, com meio quilograma de açúcar, então vamos conseguir fazer 5 bolos de cenoura. Se com 1 kg nós fazemos 10, com metade disso nós fazemos 5. Na letra C, 4 kg de açúcar nós vamos conseguir fazer 4 vezes mais a quantidade de receita, ou seja, 4 vezes 10, que é igual a 40 bolos de cenoura. Fica essa possibilidade de resposta para a número 1, e agora vamos à atividade número 2. Atividade 2. Pinte o gráfico de acordo com a quantidade de quilogramas indicado para cada fruta. E aí vamos lá, aqui temos a banana, a representação, o nome por extenso e a quantidade em quilos.
Então temos 3 kg de banana, 2 kg de maçã, 5 kg de pera, 6 kg de laranja e 10 kg de morango. E eu fiz a representação aqui no gráfico. Como a banana tem 3 kg, eu colori 3 barrinhas. Como a maçã tem 2 kg, eu colori 2 barrinhas. E assim por diante, até chegar no morango, que tem 10 kg, e eu colori 10 barrinhas, segundo as informações colocadas na tabela logo acima. Se você coloriu dessa forma, se você preencheu dessa forma, você acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3, logo aqui abaixo na sequência. Atividade 3. Resolva os desafios. Letra A. Carla precisa de 2 kg de farinha de trigo para fazer uma receita de pão. Se ela for fazer 4 receitas de pão, quantos quilogramas de farinha ela vai precisar? E aí eu coloquei algumas informações aqui. 2 quilos, temos uma receita de pão. Quantos quilos a gente vai precisar para 4 receitas de pão? O cálculo é bem simples. Se a gente faz com 2 quilos uma receita, 4 receitas, nós vamos precisar de 2 vezes 4, 8. 8 quilos de farinha de trigo para fazer esta receita. Eu fiz também aqui uma distribuição para entender o raciocínio. 2 quilos, uma receita, 4 quilos, ou seja, o dobro, 2 receitas, 6 quilos, ou seja, o triplo, 3 receitas, e 8 quilos, 4 receitas, ou seja, 4 vezes mais. A resposta ficou assim: Carla vai precisar de 8 quilos de farinha de trigo. Se você também respondeu dessa forma, você acertou. Na sequência aqui temos a atividade número 4, que nos convida a pensar. Na letra A, coloca o seguinte: Juliana vai fazer uma receita de um doce chamado arroz doce. A sua mãe disse que seria necessário um pacote de arroz de 3 quilos, mas Juliana decidiu fazer 2 receitas. Quantos quilos de arroz ela vai precisar? Juliana então vai precisar de 6 quilos de arroz. Se para uma receita nós precisamos de 3 quilos, para 2 nós precisamos do dobro, ou seja, 6 quilos. Na sequência temos a letra B, que coloca o seguinte: o pacote de arroz custa R$12. Comprando os 2 pacotes de arroz para fazer as 2 receitas de arroz doce, quanto Juliana vai pagar? E aí, se um pacote de arroz custa R$12, 2 pacotes, eu realizei a operação aqui, 2 vezes 12, equivale a 24. Então Juliana vai precisar de R$24. Se você respondeu assim, você acertou. O tema dessa semana são medidas de tempo. As medidas de tempo surgiram para atender às diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr. Aqui na sequência tem um quadro comparativo onde vem trazendo a unidade e a equivalência dela. Por exemplo, um dia equivale a 24 horas, uma semana equivale a 7 dias, uma quinzena, 15 dias e assim por diante. Vamos ver as atividades logo aqui na sequência que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Observe o relógio e responda as questões. Nós temos um relógio aqui marcando 1 hora e 41 minutos. E a letra A pergunta qual é a função do relógio. A função do relógio é marcar horas. Na letra B, pergunta o ponteiro grande marca os minutos e o ponteiro pequeno marca as horas. E na letra D, pergunta quantas horas o relógio está marcando. Como a gente viu acima, o relógio está marcando 1 hora e 41 minutos. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 1. Vamos ver na sequência a atividade número 2. A atividade 2 pede que você observe os relógios e escreva as horas encontradas em cada um deles. E assim eu fiz, turminha. Aqui está marcando 2 horas, aqui está marcando 7 horas, aqui 9 horas, logo aqui na sequência temos 6 horas, 4 horas e 11 horas. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 2. Vamos ver na sequência a atividade número 3. A atividade 3 pede que você resolva alguns desafios matemáticos. E a letra A traz o seguinte: Julieta saiu para ir para a escola às 7 horas e chegou na escola às 7 horas e 40 minutos. Quanto tempo ela gastou de sua casa até a escola? E aí, entre 7 horas e 7 horas e 40 minutos, se passaram 40 minutos, que foi o tempo que ela demorou para sair de casa e chegar à escola. Na letra B, pergunta o seguinte: Carlos foi ao mercado, chegou às 14 horas e terminou suas compras às 17 horas e 15 minutos. Quanto tempo Carlos gastou para fazer as compras? E aí a gente vai verificar que ele gastou 3 horas e 15 minutos. Se você respondeu dessa forma, acertou. Eu fiz um cálculo bem simples. Se ele demorou das 14 às 17, entre 14 e 17 temos 3 horas e o acréscimo de 15 minutos que eu adicionei aqui. É um cálculo bem tranquilo. Na sequência temos a letra C que coloca o seguinte: Juscelia levou o cachorro para tomar banho. Chegando lá, ela teve que esperar.
O banho do cachorro demorou 2 horas. Quanto tempo Juscelia permaneceu esperando para ir embora para casa? E ela teve que esperar 2 horas, que foi o tempo que demorou o banho do cachorro. Se você respondeu dessa forma, acertou então a letra C. Na sequência, a atividade número 4 pede que você complete as lacunas, os espaços logo aqui abaixo. E aí ficou assim: 1 hora são 60 minutos, meia hora são 30 minutos e o dia tem 24 horas. 2 dias tem o dobro, então 48 horas. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 4. O tema dessa semana são instrumentos de medida de tempo. Para realizar a marcação do tempo e determinar as horas, utilizamos os relógios digitais ou de ponteiro. No relógio é possível acompanhar as horas e os minutos, e em alguns casos também há a marcação dos segundos. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Resolva o desafio. Dona Ana começou a fazer uma massa de bolo às 6 horas e terminou às 8. Depois colocou o bolo no forno e retirou após 40 minutos. Qual foi o tempo que Dona Ana gastou para fazer esse bolo? E aí temos o seguinte: de 6 às 8 se passaram 2 horas. 2 horas mais 40 minutos que o bolo ficou no forno, nós vamos ter então que Dona Ana gastou 2 horas e 40 minutos. Se você respondeu assim, acertou a atividade número 1. Atividade 2. Observe o horário que cada relógio está indicando. Primeiro relógio, 1 hora. Segundo relógio, 12 horas. E aí temos o seguinte: agora faça os cálculos mentais para responder as questões abaixo. Na letra A, pergunta que horário o primeiro relógio indicará daqui a 3 horas. E daqui a 3 horas será 4 horas. Basta você adicionar 1 hora que está marcando aqui mais 3 horas. Então 4 horas. A letra B pergunta que horário o segundo relógio indicou há 4 horas atrás. Ou seja, 12 menos 4 equivale a 8, então estaria marcando 8 horas. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3, logo aqui abaixo. Atividade 3. Observe as imagens e leia a fala de cada criança. Depois ligue cada criança ao relógio que marca a hora falada por ela. E aí temos o seguinte: a primeira criança, esta menina, fala o seguinte: o meu relógio está marcando 6 horas, então eu liguei a este relógio aqui. A segunda criança, este menino, fala que, como o tempo passa rápido, já são 10 horas, e aí eu liguei a este relógio aqui. E a terceira criança, este menino, fala que, como o sol está quente, claro, já é meio-dia, e aí eu liguei a este relógio aqui. Se você ligou dessa forma, conseguiu acertar a primeira parte da atividade número 3. Na sequência aqui, pede que você registre por extenso as horas encontradas nos relógios. E aí temos aqui 10 horas, meio-dia ou 12 horas e 6 horas no último relógio. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 3. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.